Fala, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao episódio do Oxo Podcast. E hoje eu tenho um prazer enorme de entrevistar a primeira mulher, e não poderia ser outra, uma grande amiga que eu tenho um prazer enorme de receber aqui, Lilian Matsumoto. E a Lilian tem uma história incrível, é uma mulher do agro e ela é formada em veterinária pela Federal de Santa Maria, passou pela BRF, passou pela ANCP e hoje ela faz parte da Asbia. Gente, ela tem uma história fantástica. E desde já eu peço que vocês fiquem atentos, porque esse bate-papo vai render vários insights, principalmente para as mulheres, mas não só para as mulheres. Por toda a história de vida da Lília, ela tem muito a contribuir. Seja muito bem-vinda, Lília. Muito obrigada, André. É uma honra para mim estar aqui, né, no seu podcast. Agradeço muito pela gentileza do convite, pelo carinho e a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme mesmo estar aqui com vocês nesse bate-papo. Então, e foi tão difícil, né, amiga, essa agenda? Gente, olha, a gente deu o que fazer, mas eu tô tão feliz de você estar aqui hoje, Lília. Eu também te agradeço, porque foi toda uma conspiração para que isso desse certo, né, André? E Mas deu deu, certo. exatamente. E Lília, vamos começar, né? Quem era a Lília quando menina? Você já tinha esse amor pelos animais e pelo campo? Já, já é algo nosso, né? Eu acredito que muitas vezes a profissão é algo que nós trazemos conosco. Então, na casa dos meus pais, por exemplo, nós tínhamos até piscina para pato, para você ter ideia. Nossa, E aí eu não entendi, André, porque pedia pro meu pai por que que a gente não podia ter um cavalo no fundo de casa. Antigamente a gente morava em casa, né, com fundo grande. E eu falava, não, mas não tem problema nenhum ter cavalo. Então tinha cachorro, gato, piscina de pato, tartaruga, passarinho. Então tinha esse amor pela natureza, pelos animais. Isso então vem desde muito nova. que legal. Por isso que você faz com tanto amor, né? Eu amo o que eu faço. E como tem sido, Lília, ocupar cargos antes jamais assumido por uma mulher? E qual o maior aprendizado dessa experiência? É uma boa pergunta. Tem sido desafiador, mas de um grande aprendizado, Andréia. Eu imagino. O agro é um campo muito masculino, então a gente começa a desbravar coisas, como você disse, antes não ocupados por mulheres. Porém, a maior lição que eu tenho aprendido é que cargos não definem pessoas. Uau, é isso aí. Que Então, legal. essa foi a maior, para mim foi o maior aprendizado. Os cargos passam, né? A nossa ciência fica, a nossa história fica, e as pessoas boas que nós encontramos também ficam. Isso que nos engrandece, é isso que faz parte da razão pelo qual nós estamos aqui, pelo menos é o que eu acredito. Com certeza. E Lilian, para quem lhe conhece, isso é realmente assim algo fundamental. E eu falo que é uma característica muito nítida em você. Obrigada, A André. Maibe até brinca que a gente se conectou por alma, né? Porque realmente isso é uma coisa que chama muita atenção. Parabéns. Obrigada. Em que momento, Lilian, você sentiu que ser mulher te trouxe obstáculos dentro de um setor predominantemente masculino? E como você superou esses momentos? Na verdade, eu estou superando e acredito que estarei superando, né? Porque o agro, eu como qualquer coisa, está sofrendo uma mudança muito grande, positivamente, aonde as mulheres, eu acredito muito na equidade, né? Eu não luto por respeito, né? Mas eu não luto por igualdade. Acredito que Deus nos fez diferentes por alguma razão. Com certeza. Então, cada um não tem um melhor que o outro, somos complementares. Então, essa competição pela igualdade, é como eu te disse, eu respeito, mas não é o que eu busco. Eu acredito, aplico, e tenho
superado e buscado a superação pelos desafios nessa questão pelo meu trabalho, pela minha entrega, para mostrar que não é o gênero que me define, mas a minha capacidade de dedicação e de entrega. Então, isso para mim é a equidade, né? Ser reconhecido num trabalho pela minha capacidade, nada relacionada ao meu gênero. Esse é o meu lema. Maravilha, Leila. E como se complementa, né? Porque eu falo que eh, quando a gente entende isso, isso se torna muito grandioso, né, Lilian? Sim, sim. E você está mostrando isso dentro da sua trajetória. É um desafio, mas quando a gente escuta assim, você, quando eu te vejo, é uma inspiração, né? Então isso se torna uma responsabilidade muito maior para que a gente faça as coisas de maneira muito correta, para que se outra pessoa, de alguma forma, você está inspirando, se você está servindo como um auxílio, como uma orientação para qualquer pessoa que seja, mesmo os nossos filhos, vamos falar, né? Sim, sim, Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre os nossos atos, porque a gente ensina muito pelo exemplo, não pela fala. perfeito. É isso que eu acredito. Eu também. Eh, quando você percebeu que a sua trajetória ia além da técnica, que havia, na verdade, um propósito. Talvez essa questão de propósito a gente traz da criação, né? Então, talvez é algo que já fazia parte de mim. Mas no trabalho é quando você faz e você vê o resultado na vida do outro. Uau, Então, como eu tive a oportunidade de viajar por vários lugares do Brasil e conhecer várias realidades, aí você fala, nossa, eu posso contribuir, né? O meu conhecimento, o meu trabalho, eu posso contribuir para que a vida do outro seja melhor. E através do agro, do melhoramento, é uma das formas que a gente consegue. Então, você vê, levar a informação, levar o conhecimento, isso eu já vi na prática. Pessoas, famílias, muito mais que pessoas, famílias que dependem do agro, conseguindo mudar o seu patamar através do melhoramento. Claro que depois eu vou dizer que são pilares irmãos que caminham e o melhoramento é um deles. Então a gente vê isso inspira, né? Isso fala assim, nossa, eu gosto, a gestão, o ensinar, o compartilhar faz parte da questão técnica, que eu também gosto, mas é algo que me despertou, Andréia. que legal. E como deve ser gratificante, né, quando você, vendo essa realidade, vivenciando isso, e poder deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim, que o seu propósito, a sua missão, você vem conseguindo cumprir. Isso é muito legal, né? Isso é muito grandioso, Lilian. E o que é Asbia? A ASBIA é uma associação brasileira de inseminação artificial. É o único órgão que existe da área no Brasil que tem como função uma representatividade setorial frente ao Ministério, né, tudo que envolve os associados, o setor das biotecnologias, da inseminação. Nós estamos frente ao Ministério representando, nós temos a responsabilidade de estar tornando a técnica da inseminação acessível a todos, isso é uma responsabilidade da associação. E também a questão, nós temos um material muito importante hoje que ele representa mais de 96% do market share de mercado, que ele é presente em mais de 80% dos municípios do Brasil, onde ele dá para os nossos associados uma estratégia, uma visão de estratégia de compra, venda de sêmen por raça, leite, corte. Então, isso se tornou um material muito rico, porque muitas coisas estão relacionadas ao caminhar do sêmen, né? Muitas correlações de insumos, arroba. Então, ele dá um norte. Esse é um relatório mensal. É uma empresa que já tem há mais de 50 anos, né? Olha que bacana. Então, ela tem um know-how muito grande e um grau de detalhamento muito
importante, né, que as empresas associadas utilizam para o mercado, para sua tomada de decisão. Então, as BI é tudo isso. Nossa Senhora, imagina isso para um produtor, né, Límia? Porque assim, você ter todo o respaldo e todo o direcionamento, isso se torna muito rico, porque encurta o processo, né? Sim. Então você acaba tendo um resultado muito legal em relação, né, ao resultado final. Uhum. E eu fico imaginando aqui, né, dentro desse mundão, né, que é o Brasil, quanta gente que é impactada, como você falou, quantas famílias são impactadas por ter acesso a essa informação. É. E é assim, a gente consegue ter a satisfação de ver isso na prática, Andréia. Nossa, E principalmente a gente consegue ver natural, né? Mas isso principalmente é uma mudança muito grande em pequenos e médios criadores, né? Seja de gado de corte, seja de gado de leite, porque pequenas coisas fazem uma grande diferença dentro de sim, pequenas propriedades. sim. Então é muito satisfatório quando a gente leva o conhecimento, a tecnologia e eles obtêm o resultado claro através do esforço, da dedicação deles, mas através de acreditar na mudança, da possibilidade de fazer diferente. Então, todo o mérito, na verdade, é daquele criador que se dispôs a fazer diferente. É isso que a gente Bacana. acredita. Nossa, eu conheço uns, viu, gente? E é bem isso, né? O quanto que eles lutam, né? Sim, Porque são vários desafios que eles têm, sim, né? sim. E isso é fantástico, eu fico muito feliz de verdade. E eh, quais são os principais propósitos da Asbia? E de que forma a associação atua para alcançá-los? Como eu citei, né, tem a questão da representatividade frente ao ministério, que nós temos um trabalho muito de corpo a corpo. O ministério tem sido extremamente aberto às nossas reivindicações, às nossas propostas. Essa questão dos treinamentos para os associados e para os produtores, para o mercado, é algo que nós temos buscado, inclusive, já dando um spoiler aqui, em primeira mão, Bom. uma das maneiras que nós estamos programado, né, para levar a informação, nós estamos construindo, junto com uma empresa aqui de Ribeirão Preto, a Nova Singular. Nosso portal vai ser muito mais que um site, vai ser um portal onde nós vamos estar levando uma informação de uma forma, a gente costuma brincar no pecuarês, né, numa forma, um palavrear muito simples, uma informação muito acessível ao criador. Então a gente está fazendo essa parceria e entrando em várias universidades, na Federal de Santa Maria, na USP, na Federal de Uberlândia, na Unesp. Então esse campo e as amizades, né, nos trouxeram a possibilidade de estar dentro das universidades levando também a informação. É tão legal quando a gente fala sobre isso, porque assim, o quanto que é rico, né? E aí fica o legado da relação verdadeira, né? Porque aí a gente consegue alcançar coisas que a gente nem imagina. E um trabalho como esse, na verdade, a Asbia tem uma grande, né, um grande propósito aí para o mercado. E eu fico muito feliz, de verdade. E vocês que estão nos assistindo, vejam quanta riqueza, quanta informação e quanta coisa que vocês podem ter através da associação, né? E eu parabenizo desde já o seu trabalho, toda a equipe, por esse, né, por proporcionar essa oportunidade para o pequeno produtor também, né? E nesse cuidado que vocês estão tendo de manter uma linguagem acessível, uma linguagem simples, isso é muito grandioso, né? Isso é um cuidado que eu falo assim, é um cuidado que vem com a essência de quem está fazendo. Obrigada, Andréia. Obrigada. Muito bom mesmo. Lília, você acredita que o Brasil pode ser uma referência mundial em melhoramento genético bovino? E qual o papel das bias nesse cenário? Eu acredito, eu tenho certeza. Nós Isso. somos uma potência, Que Andréia. legal, que legal. Nós já somos uma referência, por exemplo, no Nelore, uma Aham. raça de corte, né? Nós já somos uma referência. Como nós estamos no mercado, a gente consegue ver e acompanhar
quantos países, ontem, por exemplo, tive uma reunião com umas pessoas da Nigéria. Aham. O encanto que eles tiveram quando conheceram o potencial do Brasil, a nossa capacidade, nossa tecnologia, porque nós temos conhecimento, nós temos tecnologia e nós temos um gado, nós somos o maior produtor de carne do mundo. Olha que legal, gente. Isso é muito bom. É bom para que a gente veja, né? E tenha certeza de que o Brasil, ele tem muita coisa, né? E eu vejo assim, eu sou uma pessoa super, assim, eu falo, gente, eu torço pelo meu país, né? Sim. Então, é muito gratificante quando a gente escuta, porque a gente vê o quanto que a gente tem, né? O Brasil, eu falo que ele é abençoado por tanta, eh, Deus botou a mão realmente assim, né, e caprichou, né, porque a gente tem muita, muita coisa que dá para contribuir de forma tão positiva, né, Lilia? Sim, o nosso rebanho, nós temos a estatística dos rebanhos bovinos do mundo, né? De Aham. alguns países nós temos um gráfico que nós apresentamos nos eventos e o rebanho brasileiro é um dos únicos, teve sim uma queda por causa da questão do ciclo pecuário, mas é um dos únicos que está crescendo. Que legal. E se nós pensarmos que na FAO eles já têm uns dados que em 2050 a demanda pela proteína animal, né, que é o leite, a carne, vai crescer, nós precisamos no nosso crescimento. E isso significa mundialmente que, como eles dizem, nós somos o celeiro, Que né? Na pecuária, no campo, com as nossas plantações, com os nossos animais. Então, assim, nós somos muito mais do que muita gente pensa. Então, isso é importante que nós acreditemos nisso. Exportadores, nós somos o segundo no mundo e chegando muito próximo dos Estados Unidos na questão de exportação de carne. que maravilha. Então, nós temos aí um potencial enorme, Andréia. Ai, com certeza, ai, que bom, parabéns. Línia, quais são as barreiras culturais de mercado que a Asbia ainda enfrenta para expandir o uso da IA no Brasil? Questões culturais, ainda. Nós, nos últimos 20 anos, nós tivemos um crescimento na adesão da tecnologia muito grande. A gente tem acompanhado recentemente o uso da IATF, né? 92% da inseminação ela é através da IATF, que é uma tecnologia de inseminação por tempo fixo, né, onde você tem a possibilidade de estar sincronizando os animais, manejando os animais no curral numa única vez, todos juntos. Então, tem muitas vantagens na utilização da IATF, que aí tem tudo a ver com o projeto da MAIB que você citou, né, aí do trabalho deles, Só que as pessoas ainda têm uma restrição muito grande àquilo que é diferente. Então, nós temos uma inseminação, como eu falei, nós tivemos um crescimento muito grande, mas ainda nós temos praticamente 78%. Eu vejo um mar de possibilidade, né? Não o que Sim. falta, mas um mar de possibilidade, 78% das nossas matrizes em idade reprodutiva que nós podemos trabalhar em inseminação. Então, a inseminação, quando as pessoas entenderem, né, através da informação, que a inseminação, através da inseminação, na tecnologia do melhoramento genético, a gente reduz custo, a gente reduz a questão de gastos desnecessários adquirindo animais que consomem menos, que hoje 80% do custo, ou 70%, dependendo do tipo de criação, é através da alimentação. Animais entregando mais bezerros mais pesados. Isso tudo tem a ver com o que também? Sustentabilidade. São menos animais entregando mais produto resultado. no menor espaço dentro de um pasto. Então, eu acredito que a informação, né? Uma restrição é a comunicação. E é isso que a gente está fazendo aqui, gente. Isso é muito importante. É essencial. O trabalho que você está fazendo, Andréia, é essencial, porque se a gente não comunica, as pessoas não sabem. Exato. Então, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de estar falando em algo que
a gente realmente acredita. A possibilidade de levar uma melhoria para famílias. Claro, isso é para o grande, para o médio, para o pequeno criador, mas o grande, ele tem naturalmente mais acesso, Sim, né? é, Então, é, ele tem, né, uma possibilidade maior. Então, a gente, nesse momento especificamente, a gente quer abranger o pequeno e o médio, para que eles entendam todo que o melhoramento é um investimento, sim. não é um gasto. É perfeito isso. E quando se entende isso, né? Quanto tempo, quanto resultado ele consegue ter a partir dessa decisão. E eu fico muito feliz, Lilian. Eu pude entrevistar a Maibe e o Camilo e eu falo que Deus uniu os propósitos, né? Porque foi logo após o primeiro casal e você a primeira mulher a estar aqui. E os dois, né, falam assim de uma forma muito complementar. E eu fico muito feliz exatamente por isso, porque para vocês que estão assistindo, o Osso Podcast tem essa responsabilidade de levar informação. A gente fala sobre transição e isso passa a ser uma transição, uma transição de oportunidades, né, para o pequeno produtor. Então, passe essa informação, faça chegar, né, a todas as pessoas para que elas possam entender que essa possibilidade hoje é totalmente acessível através da Asbia. Que Isso. legal, que legal. É, a Asbia tem algum novo projeto, Lilian, que será de grande impacto para a pecuária brasileira? E vou mais além, para o país como um todo? Além desse portal que vai ser um diferencial, já estamos em andamento com um projeto, nós temos um índice, que é esse relatório que eu te falei, que ele é mensal, é o Index Sêmen, né? Nós estamos em parceria com a SBTE, do Index Embriões. Então, para você entender, assim, né? Agora o Brasil recebeu o título de país livre de vacinação e isso nos abriu portas para exportar para muitos países. Que maravilha. Então foi na ONSA, que foi agora acho que foi mês passado, que o nosso ministério estava lá e recebeu essa abertura. Então isso é muito bom para o Brasil, muito bom. E aí as pessoas que iriam me pediram informações sobre o número de embriões que nós temos. E nós não tínhamos esse número levantado, nós não temos esse número no país. E nem o Ministério, ninguém tem esse número. Então, isso vai mostrar o potencial também na produção de embriões, que nós já somos exportadores para muitos países. Então, esse é o Index Embriões. Que legal, Lilian. Também um spoiler em primeira mão. Olha, tô tão feliz. Que ainda não foi divulgado. Né? A gente vai Aham. estar fazendo um convite aí para os laboratórios, fazer uma parceria. A gente acredita muito em parceria, onde um ganha, todos ganham. Exatamente. E isso vai levar o país para um outro patamar, até com informações. Porque como nós tomamos decisões sem informações acuradas? Muito mais que informação, é uma informação acurada, né? Então, é isso que nós vamos estar fornecendo junto com essa parceria com o SBTE também. Que bom. Essa possibilidade para o nosso país de ter dados, de entender o nosso mercado, saber onde trabalhar, entender o nosso crescimento, não só internamente, mas para o mundo. Olha só. E é tão bom, né, poder compartilhar essas informações com vocês e principalmente poder entender, porque muita gente não tem a menor noção, né? Nem, por exemplo, que a Asbia existe e Uhum. o quão é, é fundamental o trabalho dela junto a um setor, né, que movimenta tanto. Por isso que, mais uma vez, eu tenho que te agradecer, Andréia, de coração. Ah, eu que estou feliz Porque é de uma você estar aqui. satisfação de estar conversando aqui com o seu propósito, Ai, que é pronto. muito louvável, né, nas nossas oportunidades de conversa. Assim como a oportunidade de estar falando para as pessoas que estão nos assistindo e para que essas pessoas possam estar disseminando essa informação para outros e assim a gente vai levando e chegando às pessoas que interessam. Até para que as pessoas entendam também
o potencial que nós temos É como verdade. brasileiros, como seja consumidores, e Exatamente. às vezes não somos produtores, mas somos consumidores daquilo, É. né? E de alguma forma isso nos impacta, com Com certeza, certeza. né? Isso É. reduz o valor do produto. Sim, sim. O animal que produz mais com menos, ele vai ter isso para o consumidor chega com um custo menor. Exatamente. Então é de interesse de todos, na De verdade. todos. Que bom. E o ano de 2024, Lília, foi um ano muito desafiador para vários setores. Como se comportou o mercado de semi-bovino nesse período e o que os dados de 2025 já está mostrando? Na pecuária, Andréia, essa pergunta foi bem legal, porque a gente pensa que é um assunto tão distante de nós, mas como eu falei, tem tanto a ver com o nosso dia a dia, Sim, porque isso reflete no valor que nós pagamos dos insumos, dos produtos que estão na nossa mesa, né? Então, existe o ciclo pecuário natural, esse é histórico, né? De 4 anos, 5 anos, o valor dos insumos, dos produtos cai, depois sobe, enfim. Então, em 2024, estava tendo uma queda desde 2023, 2024, e 2000, no quarto trimestre, mais ou menos, né, o segundo semestre, mais para o quarto trimestre, começou a ter uma recuperação desse ciclo pecuário. Então, nós fechamos um ano com um percentual positivo na venda de sêmen. Né? Isso venda, quando a gente fala, é mercado interno e mercado externo, porque nós somos exportadores, né, de sêmen. Então, já isso mostrou a retomada do mercado. E isso influencia em tudo. Se nós pensarmos um criador que ele tem um animal, ele compra sal para os sim, animais, ele precisa comprar vacina, ele tem que ter mão de obra. Então, isso, tá vendo? Está muito mais reflete, próximo com de nós do que certeza. nós pensamos. E do leite, o valor da carne, enfim. Então, o 2024 teve, sim, ainda essa queda, mas a gente viu já recuperando no segundo semestre. 2025 a gente já tem o quadrimestre, né? Então é uma Aham, notícia muito boa, que bom. uma recuperação aí, o corte com crescimento as vendas de animais de corte, né? Já com crescimento aí de 11% nas Olha que vendas, maravilha. no leite 10,5%. Então a gente vê que o mercado está recuperando. Ao mesmo tempo, a gente vê que o arroba também, se olha como isso acompanha, arroba também as vendas melhoraram e assim vai impulsionando e refletindo em todo o nosso mercado. Então, é uma notícia muito boa. E a gente tem uma perspectiva que nós estamos numa retomada, sim, cada vez maior, numa demanda cada vez maior no mercado do semi, como eu já disse, reflete em muitas outras coisas, né? Sim. Que maravilha, que notícia boa, né? É bom a gente começar assim com notícia boa. Você, Lilian, tem um propósito pessoal dentro do seu trabalho na Asbia? Tenho. Eu sabia. Conte pra gente, Lilian. Eu costumo dizer que, de uma forma positiva, eu uso, de uma boa maneira de se entender, a Asbia para levar essa diferença na vida do criador. Ah, algumas histórias que nem eu falei, né? A gente começou a contar aqui, a gente vai o dia, mas Sim. assim, tiveram histórias que me marcaram nessas andanças pelo Brasil, sabe, Andréia? E com isso, e com a possibilidade, né? Quando a gente tem a possibilidade de fazer a diferença para o outro, isso é muito motivador. Isso é mais que motivador, como você disse, isso se torna um propósito. Então, o melhoramento, como eu ia falar, dos pilares, né? Eu acredito muito no pilar dentro da pecuária, no pilar da sanidade, no pilar do manejo, no pilar da nutrição e no pilar do melhoramento genético. Eu estou falando do melhoramento genético, mas são pilares irmãos que precisam andar juntos, né? Um Que não tem se expressa conexão, né? totalmente, um não se expressa sem o outro. E tudo isso baseado na sustentabilidade.
tudo isso Perfeito. tem a ver a sustentação e a sustentabilidade. Então, levar a informação para que essas pessoas que ainda não conhecem, isso faz toda a diferença na vida, é um propósito muito grande. Então, esse é o meu propósito. E, de alguma forma, também as mulheres, né? Que a gente, por ser mulher, você com o seu trabalho inspirando mulheres, eu com o meu trabalho inspirando mulheres, isso também é um propósito, Sim, né? Desbravando, quebrando paradigmas aí, é algo muito bom, é uma responsabilidade, mas é algo muito bom que você mostra assim, ó, é possível, né? Você pode também. existem caminhos, né, Lília? Sim, você pode, você consegue, é possível, não é algo inalcançável. Isso em todos os aspectos, isso é um propósito. Que legal, Lília. Você falou em uma coisa que, aliás, eu preparei aqui uma pergunta, né? O que te levou a esse propósito? Alguma história de vida no campo te marcou ou te despertou esse propósito? Tiveram várias, mas eu vou citar uma. Tem uma família que eu conheci há uns 4 anos atrás, no Maranhão, no interior do Maranhão, Longe. onde é, que a renda e a única renda da família era o gado, tá? E por uma orientação técnica errada, eles perderam todo, porque a genética é algo que você coloca e fica. É uma das tecnologias mais baratas, porque é investimento, se for ver, pequeno, que você coloca e aquilo permanece no seu rebanho. Então, se é uma coisa boa, que bom. Se não é uma coisa boa, você tem o tempo fisiológico dos animais, né, que é a prenhez, para você mudar aquela genética que está dentro do seu rebanho. E, infelizmente, por uma orientação talvez um pouco equivocada, eles tiveram uma perda financeira muito grande. Nossa, Então, aí a gente chegou, conversou, traçou todo um outro desenho, toda uma outra estratégia, e você vendo aquilo recuperando um trabalho que é a única fonte de renda de uma família. Então, eu estou sendo bem, assim, bem sucinta na história, sim. mas tem todo um contexto por trás. Essa foi uma das histórias que me marcou muito, sabe? Onde você escuta a pessoa contando tudo que eles passaram para ter chego e tudo que aconteceu por uma decisão, por uma orientação errada. Aí você fala, realmente a gente tem uma responsabilidade muito grande na informação que a gente leva. Muito grande, né, Lília? Mais uma vez, a comunicação, Exatamente. né? E assim, eu falo que uma informação dessa, né, um erro, eh, teve um prejuízo gigantesco, não para uma pessoa, mas para toda uma família, né, Lília? Então, assim, eu imagino o impacto de sentir e de vivenciar isso frente a uma realidade tão dura, né, de uma família. E isso acaba, quando a gente tem esse lado muito humano, a gente entende perfeitamente, né, o que isso representa. Então, mais uma vez, eu parabenizo aí o seu trabalho Diga. e a sensibilidade de poder entender essa necessidade. Porque você fica falando, e agora em Minas, né? Eu indo muito para Minas, eu conheço uma família, conheço as pessoas, uma família que também tem essa realidade, e eu vejo o quanto que é duro, né? Porque a esposa fala assim, a ausência dele, ele tá tão lá, né, junto do gado e cuidando, né? E assim, tudo isso acontece no dia a dia e quando a gente vê isso nos bastidores, a gente entende a necessidade e a grandeza de um trabalho como da associação. Então eu fico muito feliz. Você falando, eu fico, né, imaginando exatamente a realidade no dia a dia. E é isso que faz a diferença, saber que isso hoje é possível. Então, mais uma vez, gente, por favor, compartilhem,
né? Eu falo que tudo que é bom, eu tenho isso como lema, tudo que é bom a gente precisa compartilhar, Sim. né? A gente não pode ser egoísta. Então, compartilhem, porque tem muita coisa boa, né? Dentro dessa nossa conversa aqui. E, é, Lilian, que palavra você deixaria? Você é uma grande referência para muitas mulheres. Então, qual a palavra que você deixa para outras mulheres que te veem nessa área e sonham em construir uma história no agro? Eu começo com uma palavra: resignação. São muitas, mas eu acho que essa palavra, acredito que essa palavra define muita coisa. Mas que as mulheres acreditem que elas podem, que ninguém pode nos definir. Estude, se dedique, persista de forma honesta, que é possível, né? Eu acredito muito que quando nós trabalhamos de forma honesta, com os nossos valores acima de tudo, nós somos capazes sim. As pessoas não podem nos definir, não pode definir aquilo que nós podemos alcançar, aquilo que nós somos, muito menos, né? Tá muito essa questão de gênero, mas isso a gente sempre teve. Então, isso não pode ser uma barreira, nem um motivo para querer alguma coisa diferente. Não. Estude, a ciência está aí, as oportunidades cada vez maiores de acessar o conhecimento. ah, Trabalhe, se esforce. Eu acredito muito, muito, muito que nós podemos. O não desistir, né, daquilo que é possível, algo que lhe faz bem, persista. Persista, faça o diferente, Exato. que é possível. Um exemplo muito, Sucinto. parece até bobo, né? Mas assim, que às vezes a gente faz e tem um grande significado. Eu estou dentro do agro e eu comecei a usar saia, né? Para algo que eu gosto, mas Sim, para entender que eu não preciso, eu posso ser se masculin... se masculinizar para estar exato. dentro de um meio. Não. Então, hoje nos eventos, quando eu comecei a usar a saia, que não foi algo pensado, eu falei, mas eu não preciso deixar de ter a minha feminilidade Sim, para dizer que eu sou capaz, porque as pessoas são um pouco mais rústicas sim, assim nesse sim. meio, né? Não, parece uma coisa muito boba, mas teve um grande significado que hoje até eu acredito que tornou até uma identidade de alguma forma. E é muito legal ver que outras mulheres começaram a usar, que me mandam perguntando no Instagram, né? Nossa, onde você comprou? Que lindo! E eu respondo com muito prazer, porque isso não é simplesmente uma saia. Isso significa você pode ser você mesma em qualquer lugar, E sem negociar os seus valores, né, sem Lilian? negociar os Isso é meus muito valores. bom. Exatamente. Nossa, isso é vida, né? Eu falo assim que a gente vai encontrando as pessoas, né? As pessoas cruzam os nossos caminhos e a Lilian foi uma pessoa que cruzou o meu caminho, né? Em um evento, né, Lilian? Foi. E de lá para cá a gente, né, se manteve conectadas, mas assim é muito forte isso, né? A questão dos valores é algo inegociável, né, Lilian? Inegociável. E eu acho que foi isso que nos ligou. Com certeza. Eu entendo que algumas coisas nos conectam ao outro, e com você foram essa questão muito forte de manter os nossos valores. Exatamente, Lilian. Ah, eu fico muito feliz, que coisa boa. E me fala, Lilian, como equilibrar? A gente que, né, que é mulher, temos vários papéis. E como equilibrar o lado de ser mãe, esposa, profissional e o lado espiritual? Eu acredito muito eu costumo dizer que todo desafio, não lado ruim, porque
desafio é o sinônimo de oportunidade, dependendo como a gente olha. Então, eu vejo que o desafio é uma oportunidade. Então, é um desafio conciliar tudo, porém, é uma oportunidade sempre de estar aprendendo e aprimorando, né? Eu tenho 2 filhos, hoje eu viajo bastante, e eu estava num evento no evento das mulheres da Gênix, falando, até a Maibe estava, algumas pessoas estavam. E eu falei, que eu tava até muito, no momento eu fiquei até muito emotivo, porque eu fiquei 36 dias longe de casa, sem voltar para casa. Uau, não é fácil, né, Lívia? Não. E meu filho perguntou assim, mamãe, por que você tem que ficar tanto tempo longe? Ele já tem 14 anos, né? E eu nunca tinha ficado tanto tempo longe. E quando eu falei isso, mas de uma forma muito superficial no evento, né, porque não era o ponto, depois eu fui julgada, né? E natural, às vezes é do ser humano. Só que eu me ausentei por muitos anos eu me dediquei à minha família. E o momento, né, mesmo que seja pontual, a gente achar o equilíbrio é sempre um aprendizado. Achar um equilíbrio na vida profissional, achar um equilíbrio na vida pessoal. E a gente só não precisa buscar equilíbrio na vida espiritual, porque no espiritual, quanto mais a gente busca, melhor. Melhor. Né? É Então, isso. quanto mais, melhor. E a gente se fortalece, né, Lívia? Muito. A maior sustentação, nossa maior base é Deus. Isso. Então, como que eu tento conciliar? Com a sabedoria. E com a maior sabedoria, quem me fornece a maior sabedoria é Deus. Então, é através da oração. Eu tenho buscado encontrar o equilíbrio, que muitas vezes as minhas decisões tenho certeza que não são as melhores. A vida é feita de acertos e erros. Exatamente. Mas é através da oração. Acho que tem um direcionamento maravilhoso, né? Então, essa acho que é a maior resposta, né? Através da oração que eu tento buscar o equilíbrio entre essas sistemas na vida de qualquer pessoa. E eu falo, Lilian, que uma coisa que a gente, você falou, né, que foi julgada, tudo, e eu falo que, assim, na vida a gente vai encontrando vários especialistas, né? Eu sempre falo isso, sempre, porque realmente é verdade. E uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que Deus vai colocando as oportunidades. E a gente precisa, na verdade, ter a intensidade, né? Então, assim, no momento que você está com sua família, com seu esposo, com seus filhos, você ser intensa, né? E eles, assim, eu falo que a gente, quanto família, ali no nosso dia a dia, nos nossos bastidores, a gente acaba dando para os filhos esse entendimento. E a gente acaba fortalecendo eles também em relação a gente mostrar que fácil não é. Mas existem momentos que a gente precisa tomar algumas decisões, né? E isso vai criando para eles um lastro muito grande. Mas você sabe, André, que esse dia meu filho perguntou para ele entender. Nenhum dos dois, eles nunca me sequer sugestionaram que eu não deveria trabalhar o quanto eu trabalho. Isso é muito Foi sempre bacana. um apoio, né? Então, e eu escuto assim, quando eu escuto dos meus filhos, nossa, mamãe, eu quero, assim, conquistar com a mesma intensidade, trabalhar com o mesmo prazer que você faz, né? Então, significa o quê? Que eles são muito família, porque a gente ensina isso. Então, eu entendo, né, que eles veem que quando eu estou presente, eu estou presente. Quando eu estou trabalhando, eu estou me dedicando a algo que eu também trabalhar, para mim é algo muito importante. Então, talvez eu tenha conseguido transmitir esse equilíbrio, né, essa necessidade da dedicação para o trabalho, aí essa necessidade da dedicação para a família também. Amiga, eu tenho certeza que você conseguir. Tenho certeza, né? Porque eu falo assim, quando Deus bota a mão, tudo acontece. É verdade. Né? Tudo acontece. E é muito bom, Lilian, né? Saber que... Porque quando a gente olha a Lilian, né? Nessa função, nesse cargo, como você fala, mas acima de tudo, existe uma Lilian
né? Que tem vida também, Sim. né? E saber que tudo isso, então, assim, independente de qualquer coisa, independente de qualquer julgamento, ali no íntimo que eu falo, a gente sabe o que a gente está fazendo e o que a gente está construindo, né? E acima de tudo, deixando exatamente isso para os nossos filhos. E isso é Sim. muito bom, né? É. Porque você teve também a oportunidade de parar e ficar junto com eles. Então eu falo assim, ninguém viu, né? Ninguém viu esse tempo, mas no dia a dia a gente sabe exatamente o valor que ele tem e que ele teve. E hoje é um grande momento, né? Um outro momento que você também está podendo passar para os seus filhos essa informação e já passou. Porque, assim, hoje eles têm uma idade que já entendem, Uhum. né? Então, é muito satisfatório a gente saber que a gente está dando aos nossos filhos a oportunidade de ver que para a gente conseguir as coisas, a gente precisa se dedicar muito, né? Sim. E que nada vem tão fácil assim. E sabe que quando é natural, né? Não tô minimizando nada, mas eu acredito que seja natural do ser humano essa questão do julgamento. Nós Sim. somos seres, né? Como Deus diz, em evolução para sermos melhores a cada dia. Então, assim, cada um entrega o que tem, Sim, o que pode. Se a pessoa julga, às vezes é isso que foi ensinado a ela, isso que foi. Então, cabe a nós, né, recebermos de uma forma, olhar de uma forma positiva ao julgamento e trazer aquilo com um olhar diferente, e um aprendizado um também, né? aprendizado a cada coisa que nós escutamos. Isso é verdade. E quanto mais próximo de Deus a gente tá, mais a gente tem esse olhar e esse cuidado, né? Com certeza. Nossa, eu fico muito feliz mesmo. Ai, tô super feliz. A gente poderia ficar aqui horas, né? Conversando e Aham. trocando informação. Mas, primeiramente, eu queria muito, muito agradecer, né, a você por estar aqui, né, por ter vindo. E eu queria, Lília, que você, eh, de uma forma assim, eh, dentro do que você acredita, dentro do seu trabalho, dentro dos seus valores, eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Porque, como você falou, hoje você tem aí a parceria as, com as universidades e muita gente que está ali dentro da universidade também, né? Tem tantos sonhos. Ou às vezes, assim, tá ali e não sabe bem o direcionamento. Então, qual a mensagem, Lilian, que você deixa, né? De uma forma geral, não só para as mulheres, mas para essas pessoas que também, né, estão ali buscando, né, estão começando a vida. E dentro de toda essa tua trajetória, que é tão linda, né? Qual a mensagem que você deixa, Lilian? Eu acredito, eu vou falar algo que eu falo muito com meus filhos. Persista. Hoje, talvez, não é o tema e não cabe a mim, né? Não é minha especialidade, mas a gente vê, talvez, jovens, não vou falar o porquê, porque, né, não é a questão, Claro, mas enfraquecidos, mais suscetíveis a tantas coisas, né? A vida já é um desafio e estão mais suscetíveis. Então, talvez uma palavra final mais para esse público, que é um público que eu me preocupo muito também. É por isso também essas parcerias com universidades ali nas pessoas que estão se formando, persista. Os frutos vêm, talvez a ansiedade hoje é muito grande pelo resultado, pela sensação imediata, pelos resultados imediatos. Mas que não é assim, né? E uma coisa que a gente pode mudar muita coisa, mas o tempo não. não. Existe o percurso, né? É natural para as coisas. Então, que a persistência seja algo, a paciência, e isso exige algo no dia a dia, né? Algo a ser trabalhado diariamente.
E deixo aqui, acima de tudo, a minha disponibilidade. As pessoas podem me encontrar, seja pela Asbia, no meu Instagram pessoal, né? Tem os meus contatos aí, é fácil de encontrar. Por uma conversa, por uma orientação, para os criadores que ainda não têm esse conhecimento da tecnologia. É muito mais do que uma venda, é um propósito, como você me disse, né? Exatamente. Vender faz parte, mas é uma consequência, É uma consequência. né? É uma consequência. Então, assim, o mercado, como a gente disse, né? O futuro está aí, a gente precisa produzir mais com menos, e se não for através do melhoramento e desses outros pilares irmãos, que eu costumo dizer, dificilmente a gente vai conseguir isso. E a mesma tecnologia pode dizer isso no campo, né? Na produção de soja, arroz, enfim. A gente precisa da adesão à tecnologia, mas ainda dá tempo, porque o mercado dita a regra. Eu costumo dizer que o mercado dita a regra e que ainda dá tempo desses criadores que querem permanecer na sua produção, que você ainda pode adquirir essa tecnologia, você ainda pode fazer parte. Seja bem-vindo e eu estou totalmente à disposição, não somente como Asbia, mas como Lilian também, no que eu puder colaborar. E eu fico muito feliz, gente, de poder falar isso para vocês, porque, assim, a Lilian é isso mesmo, tá? Exatamente assim, né? Eu costumo dizer que Deus vai unindo os propósitos e tem muita coisa boa que está por vir por aí, né? E como você citou a Maibe e o Camilo, através da Quimera, né? O quanto que vocês podem fazer. E é engraçado, eu falo, e ao mesmo tempo, assim, o propósito, ele se une, né? Uhum. Ele se une e vem exatamente em um momento que a Quimera teve a aprovação da fábrica, Uhum. né? Então, eu fico muito feliz por isso, né? Foi um percurso longo deles. E o quanto que vocês podem agir, ajudar e principalmente, eu fico tão feliz de saber que vocês podem e querem ter, né, e tem esse cuidado de chegar no pequeno produtor. Então, isso é muito, muito gratificante. Eu fico muito feliz mesmo em poder compartilhar essa informação aqui com vocês e dizer a vocês que é possível, como a Lilian falou, acreditem, né? Os desafios dentro do mercado, eles são grandes, mas hoje existem caminhos que podem encurtar e dar um resultado ainda melhor dentro dessa realidade. Lilian, estou muito, muito, muito feliz mesmo, né? Gratidão por você estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. né? E eu vou deixar aqui os contatos da Lilian para que vocês possam ter acesso, que vocês possam conversar. E parabéns mais uma vez, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. De coração, para mim é uma oportunidade muito importante estar falando. A você que está nos assistindo, que está conosco, que está acompanhando o Hoje Podcast. E deixo aqui a importância da Andréia nessa questão de comunicação. Foi você, Andréia, que me conectou com a Quimera. Então, olha, o seu papel frente a tudo isso é de grande importância. E que o podcast, que já é um sucesso, cresça cada vez mais, com você à frente aí, sempre com, como a gente disse, com os seus valores, com os seus propósitos, que dão um diferencial para o seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Então, eu termino por aqui com o coração explodindo de felicidade por ter tido essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. E mais uma vez, vão lá no canal, se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem, porque faz a diferença no nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada.